Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast É do Jogo. Esse podcast que fala sobre saúde, nutrição, fala sobre treinamento, fala sobre longevidade e o que mais surgir, porque o que a gente gosta mesmo é de trocar boas ideias com pessoas que entendem do assunto, que representam e sempre deixam muito em cada um desses episódios. Eu sou o Victor Abs, CEO da ProHub, há mais ou menos 1 ano e 3, 4, já estou perdendo essa conta, não sei como é que eu vou iniciar mais essa contagem aí. Eu iniciei meu processo de transformação decidido, que eu chegaria nos meus 40 anos de idade na melhor versão. E na melhor versão, 360 falando. Estou no processo, estou conquistando alguns ajustes aí no final, mas esse papo eu vou ter que ter com o Renan depois, e a gente vai descobrir isso ao longo do episódio, porque faz parte e é do jogo, né, Renan? Então, assim, eu fui influenciado para que eu iniciasse o meu processo por pessoas que compartilham as suas histórias, que compartilham as suas vitórias, que compartilham derrotas. Isso é muito importante. Eu me apaixonei pelo processo e vi que a gente tinha uma missão. Eu gosto de falar, a gente trabalha com comunicação e a missão era poder compartilhar isso para o maior número de pessoas possível, para que isso traga e faça também a transformação na vida de outras pessoas. Só que sozinho eu não sou ninguém, eu sou só um curioso que posso te representar com boas perguntas aqui, a tirar o bumbum aí do sofá e começar a fazer alguma coisa, mas eu trouxe profissionais para ajudar a chancelar esse papo. Trouxe o meu Nutri, Renan Almeida, seja bem-vindo, meu caro. Fala, galera, bora para mais um episódio aí, vai estar um papo sensacional, já estávamos conversando ali nos bastidores, como sempre, né? E vai ter um papo legal aí hoje. Vai. Cara, não teve episódio ruim, tchê. Cada um deles a gente sai assim. Cara, esse foi um dos melhores, hein? Né? É muito bom isso. Tanto que foi uma dor botar um tempo limite no podcast. Foi, né? uma dor. Mas a gente nem tem respeitado muito. Hoje a gente vai ter que respeitar porque tem outra gravação depois. Tá curioso sobre a minha declaração aqui? Ah, cara. Tu vai fazer ao vivo? Vou ao vivo. Então tá. Não tô sabendo. Não vai ser o quadro final. Não vai pedir ninguém jacadas do aqui. Vitão. Boa. Cara, é do jogo. Então tá. E aí também trouxe um médico do esporte, para nos ajudar com conhecimento real. Leandro Sobreiro, meu brother, bem-vindo mais uma vez aí. Muito obrigado, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Bom dia para nós aqui, né? Na verdade, porque esse episódio não vai ao ar imediatamente no momento, mas um bom dia para nós que estamos começando no sábado, fazendo mais uma gravação de um episódio, como o Renan e o Vitor disseram, mais um para a história. Nós que estamos de manhã aqui, mas para você é bom dia, boa tarde, boa Exatamente. noite, boa madrugada, o horário que você tiver. Horário que Se estiver for de assistindo. madrugada, eu não indico, né? Porque o sono é muito importante. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos apresentar aqui o homem que está conosco hoje, Alexandre Ortiz, o Xandão, né? E o Xandão, ele é educador físico, mestre em ciências do movimento humano pela URGS, especialista em fisiologia do exercício, ele é sócio-diretor do Instituto e da Clínica Fortius, um cara que une ciência, performance e reabilitação no dia a dia, sempre com uma visão prática de saúde e treinamento. Ontem eu estava lá, inclusive, na Fortius, sofrendo com as agulhinhas ali do mestre Thiago, faz parte do jogo. Xandão, bem-vindo aí ao É do Jogo, irmão. Pô, prazer é meu. Valeu, Vitor, pelo convite. Valeu, galera. Tamo aí, vamos falar um pouco hoje sobre saúde, sobre longevidade, sobre treinamento, né? E seja lá mais o que vier de pergunta. É isso aí, esse é o espírito do game. Esse é o espírito. Ele perguntou antes, mas de como é que vai ser a pauta? E eu, vamos no flow, vamos no flow. A gente faz isso. E pra começar, cara, acho que da melhor maneira possível é a gente colocando todo mundo na mesma página de quem é o Xandão, né? Um pouco aí da tua trajetória profissional, acadêmica, para que daí a gente entre, então, no nosso papo, nas perguntas, as pessoas entendam do porquê que tu foi escolhido para estar aqui tratando sobre esse assunto. Tá, beleza. Bom, eu assisti o episódio do Thiago, e o Thiago até falou, né? Que eu tenho um sócio, Xandão, que lá no início a gente ele trazia os alunos dele para fazer uma avaliação e a partir da avaliação a gente decidia se era melhor fisioterapia ou era melhor exercício. Na verdade, eu levava para ele
os meus alunos da academia de polícia, né? Eu dei aula durante 17 anos na Polícia Bala. Civil. E, na verdade, não era eu que quebrava os alunos, né? Deixar bem claro. Fique bem claro, né? Eles que se quebravam. Eles que se quebravam, né? Eu só botava um pauzinho para eles tropeçarem. Né? E aí pô, Thiago, tô com um ruim aqui no ombro. E às vezes era, cara, a coisa mais simples. Iniciava a primeira aula de defesa pessoal, onde tinha o maior número de lesões. E eu pensei, como assim, cara? Que exercício que estão fazendo na defesa pessoal que o pessoal se quebra? Por incrível que pareça, era um rolinho. Aquele de rolamento. O cara rolou, pum, pescoço, ombro. E aí tá lá, Thiago, pô, me ajuda aqui porque tá foda. É por técnica errada? Só uma curiosidade. Técnica errada, sim, mas é que, na verdade, as pessoas chegam despreparadas, né? As pessoas não passaram por isso nem na infância. Hoje em dia é muito comum, a mãe já tem medo de botar a criança, não deixa a criança nem se sujar quase. Então a criança já nem vai pro chão. Pô, a criança tem que ter experiência de ir pro chão, de rolar. Cara, eu andava brincadeira de rolar na cama, né? Eu andava de longboard, de skate, né? E aí eu rolei muito, cara. Eu sou especialista em rolar, tá ligado? Cara, uma vez eu cheguei em casa e me deparei com meu filho em cima daquela bordinha da cama, né? Em pé ali, eu parado, e eu olhei pra ele e eu disse, o que tu vai fazer, filho? Vou dar um mortal. E eu, beleza, joguei mais uns travesseiros em cima e incentivou, se joga. E ele pegou, ele deu um voo mesmo, saltou, girou no ar e caiu em cima dos travesseiros. E eu, que legal, faz de novo. Aí bem coisa de pai, né? A mãe chega e olha aquilo, vai quebrar o pescoço. Então, sim, normal. Então tem sempre aquela, né? O pai é o que deixa fazer tudo, a mãe sempre dá uma segurada. E muitas vezes, quem manda mais é a mãe, diz, não faz nada. E a criança fica meio robotizada. Imagina, se ela não é uma pessoa que vivenciou isso na infância, na adolescência, de participar de atividades, de fazer vários tipos de atividade, ela chega como adulto, uma pessoa rígida, dura, e muitas vezes não sabe nem fazer o rolinho, porque não teve essa experiência na infância. E o peso, né? Às vezes a pessoa... Eu brinquei, eu sei muito rolar, porque eu caía lá andando de skate, mas... Mas tu pegou uma técnica. Sim, mas com 65 quilos. Hoje, com 80, nunca precisei rolar, graças a Deus. Né? Mas, né, eu saberia, mas talvez o peso, né, daria uma influenciada, né? E o que a gente via muito é pessoas que se prepararam para o concurso, não para o curso de formação, que é outra coisa. Outra coisa. Aí são academia, 6 meses. Até porque, às vezes, eles se preparam só para um TAF, né? É isso ou nem... Eles se preparam mais... às vezes eles se preparam para fazer a prova técnica, né? A prova escrita. E quando vê, o TAF já daqui a 30 dias. Eu tenho com frequência... Agora, acho que há pouco tempo teve um concurso da polícia, né? Os pacientes chegam de última hora assim, eu preciso correr 2.800 ou 2.400 metros em 12 minutos. Tá, e quanto tu corre agora? 1.400. Tá, e o que tu quer que eu faça? Né? Se você quer um milagre. Né? E aí que eu vou para nossa primeira pergunta, que para quem tá começando, o que o cara tem que ajustar primeiro, assim? Ajustar treinamento ou ajustar o estilo de vida? Uma boa pergunta. Eu acho que os dois, eles andam juntos, né? Então, no momento que eu ajusto a atividade física, eu começo a gostar, é normal eu mudar a minha vida como um todo. Eu começo a dormir melhor, porque eu vou acordar no outro dia para treinar. Eu começo a me alimentar melhor, porque eu vejo que, eu vou treinar e aquele alimento que eu fiz no dia anterior não caiu bem. Então, eu começo, então eu vou ter que ir no nutricionista, tentar verificar o que está errado na minha alimentação, regular essa alimentação para eu conseguir treinar melhor. E aí a performance vem vindo. Tá? Então, acho que as duas coisas casam bem, né? E mais uma coisa junto, organizar o tempo. Porque se tu tem um horário, tu treina em tal hora, tu tem que comer X minutos antes. Exato. E daí tu vai comer X minutos depois. Aí, então, o cara organiza a vida, a rotina, organiza tudo.
até para os pacientes que são concurseiros ali. Cara, ajuda muito a regular a rotina. Você tem que comer tal hora, eu vou estudar tal hora, eu vou trabalhar tal hora, então... E outra coisa que talvez eles não entendam, que treinamento, ele faz parte da preparação para o concurso. Com certeza. Tá? Porque, primeiro, se tu está treinando, a tua memória está melhor para receber as informações teóricas também, né? A saúde de uma forma geral. Exatamente. E aí, quando ele entra, ele faz a prova muito melhor e ele já estou preparado para a prova física. Pô, que legal, né? Vou só dar uma ênfase agora em alguma das provas, né? De repente eu estou ruim na corrida, vou correr um pouquinho mais e depois já chega lá prontinho. E aí termina aquela fase, aí vai vir a fase do curso de formação. O curso de formação dura 5, 6 meses, depende. São muitas horas, 1.200 horas. E aí que a pauleira começa. Pô, aí a pauleira começa por quê? Aparentemente parece uma pauleira, mas na verdade é que o cara está tendo 12 aulas diferentes em uma semana. Então é muita coisa. E aí aula de manhã, de tarde, de noite, fim de semana tem aula, e aí o cara começa a sentir. E Xandão, cara, eu tenho uma pergunta aqui que é muito boa, na verdade. Com todo o teu conhecimento, experiência em fisiologia, quais são os sinais que o corpo começa a dar, que tu começa a perceber que o exercício tá fazendo efeito? Porque o karatê é aquela coisa do tipo, não, é um pouco mais de densidade muscular, é um pouco mais de capacidade cardiorrespiratória, aí eu me sentir bem. O eu me sentir bem, ele é amplo pra caramba, né? Quais são esses sinais que o cara entende? Tá rodando. Bom, o primeiro, eu acho que, assim, que chama a atenção da pessoa é, fiz a atividade que eu tô acostumado a fazer e hoje eu não estou me sentindo cansado. Bem. Tá? Eu primeiro, assim, cara, eu fiz um treino de força, cansei, suei pra caramba, mas, cara, eu recuperei rápido. Parece que no final do dia eu conseguiria fazer um outro treino. Tá? Aí dizer, mas será que tu não treinou pouco? Ou será que tu descansou bem? Então, aí tem os dois. Pode ser que ele não tenha feito o ápice do treino, mas talvez ele esteja se recuperando bem, esteja se alimentando melhor, esteja dormindo bem, e aí vem a recuperação, né? E aí ele consegue perceber que aquilo que ele está fazendo fora o treino está dando mais resultado para o treino. Né? Então a gente fala que dormir também é treinar, né? Descansar também é treinar. Cara, e isso de chegar cansado de noite, qual é o treino e para que ele tá treinando, né? Porque às vezes o cara, o marombeirão, quer treinar até o talo e ficar destruído no outro dia. Isso. Ele vai ficar cansado, né? Agora, cara, eu tô treinando porque eu quero ficar mais forte, mais qualidade de vida, eu quero ganhar massa, mas, cara, eu não preciso fazer um treino destrutivo todo dia, né? É até contraprudente fazer isso, até pode prejudicar um pouco a evolução, né? Então depende de qual tipo de treino e para que ele tá fazendo isso, né? Então tem a especificidade de cada treino, né? Ou qual é a atividade que tu está fazendo? O cara tá correndo, aí me perguntaram uma vez, eu tô correndo, tô achando legal, tô gostando, tô melhorando, o que tu acha de eu treinar natação? Tu vai ser triatleta? Porque assim, tu tá correndo, corre. Tu quer melhorar a corrida? Corre mais. Agora, nadar não vai melhorar a tua corrida, vai melhorar a tua natação. Então tem a especificidade. O cara que quer treinar força, ele não adianta ir correr. Ele vai melhorar o aeróbio dele, mas não vai melhorar a força. A força ele vai melhorar treinando força. Tá? Mas então, tem isso, e aí muito conectado com o comentário do Nutri, que às vezes o cara treina super pesado, mas não evolui. Como é que a fisiologia explica isso, sabe? Esse processo. Aí tem muita coisa, né? Porque pode ter a questão genética. Cara, eu tenho 1,95 m, sempre fui magro, perna fina. Cara, eu posso botar lá 200 quilos no movimento de perna.
Cara, 6 meses depois, aumentou meio centímetro. Cara, vou Genética, te dizer que né, tem uns velho? troços chamados hormônio. Que dá uma ajudada pra quem tá nesse ritmo. Não, pera aí, tu começou a pergunta com fisiologia. Tudo bem, mas eu tô dando o hack. Então, se entra genética, aí ferrou. Porque Aí ferrou. esquece, tá no teu DNA, cara. Não vai mudar. Não, Tá e no mesmo, DNA. mesmo com hormônio, às vezes a genética não mesmo. dá a mesma Puta. resposta. né? Cara, tem gente que não tem. A testosterona não se liga tanto ali na massa muscular e o cara não. Tem pouco hipertrofia. receptor. Não só pouco receptor. É verdade, isso, pouco receptor, ele não conecta tanto. Então, cara, eu já vi gente que treina e faz dieta certinho e não cresce. Assim como eu já vi algumas pessoas que usam hormônio e tu fala assim, mano, esse cara usa hormônio mesmo? Será que ele não tá comprando um negócio falsificado? É que tem, mas aí... Tomando óleo de soja. Só que, Mas assim, é ó, se fosse um só, né? Mas são alguns, né, cara? Então, assim... É que tem uma infinidade de variáveis envolvidas nesse processo. Muito. Né? Falar, receptor, não é só a quantidade de receptor, é a afinidade do receptor pelo hormônio, capacidade dele entendeu? de conseguir se conectar com... Sinalizadores. Então, Exato. tem várias coisas envolvidas ali, genética e outra coisa, os bastidores, né? Porque às vezes o cara tá usando hormônio, mas tá treinando de forma inadequada, Sim. né? Tá se alimentando de forma inadequada. Então, é E uma outra, infinidade de né? O variáveis, né? exemplo dado aqui pelo Xandão, ele tá falando de perna. Xandão, sexo masculino. O cara entende que a perna demora mais a crescer porque o cara não dá a mesma dedicação. Não. Já começa por aí. Mesmo que tu dê, né, cara? É, Dependendo da pessoa, é Tchê, difícil. aí, é eu vou, difícil. aí eu vou fazer uma colocação pessoal. Eu já treinei muito pesado perna, mas a minha genética de garnizé nunca me ajudou. Cara, já fico sem treinar a perna e a minha personal ficava de cara. Não acredito que tu tá 3 semanas sem treinar a perna e é verdade. E aí vem e bomba. E aí Não, tu treina sempre, e ela mano. pampeia. Mas quando eu treino, cara, quando eu tava treinando bem pesado, assim, não pra competição, mas uns 3, 4 anos atrás eu treinava mais pesado perna, mano, eu decidi assim, eu olhei o shape, eu tava usando hormônio, cara, vou treinar a perna uma semana assim, uma não. Porque senão eu ficava com tanto pump na perna que murchava em cima, sabe? Cadê meu bíceps? Não, cara, e outra Faltava coisa, né, sangue pro cara? resto. E particularmente eu sempre achei mais aesthetic, né? Sempre achei mais bonitos os shapes mais old school. E se tu for ver assim, o cara, hoje em dia os bodybuilders, eles têm muita coxa, sério, é absurdo, né? Tu olha eles de lado nas poses ali, cara, é bizarro. Meu, open. E eu, Os caras têm uns balão. agora, se tu vai olhar o Arnold ali, por exemplo, ou o Frank Zane, que pra mim é uma baita referência, assim, estética, cara, o cara é bem parelho, assim, né? O quadríceps com o superior. Então, eu fiz isso aí, né? E é isso aí, é genética, né, cara? Não, e tem outra coisa. Quando eu estava na polícia, né? Então, eu fui durante 30 anos da Polícia Civil, né? E nesse tempo, por muito tempo, eu fui do grupamento de operações especiais. E tinha determinado curso que ia ter uma exigência física no curso. E geralmente o que a gente imagina? Pô, aquele cara ali, olha só, o cara super forte, bombado. Pá, esse cara vai se dar super bem. Pô, se dava super mal. Por quê? Porque a exigência física era diferente do que ele treinava. Aham. Exatamente. Pouca capacidade cardiorrespiratória, provavelmente. O marombeiro, ele é ruim pra tudo, tá ligado? De alta performance. Ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, ele não é o melhor em nada. Ele pode não ser o pior em tudo, mas ele não é o Exato. melhor em nada. Eu sou marombeiro, apesar de ser meio frango. É. Cara, aí ó, olha o resultado nos testes ergométricos lá, a quantidade de MITs, porque eu também incluo isso na minha Tudo rotina, bem, entendeu? tudo bem, mas é treino que de HIIT, tu- sempre depois Tu do treino. corria antes Eu já. perco um pouco de hipertrofia, eu sei disso que eu entrego, mas eu consigo garantir os dois, entendeu? Ah, cara, tu corria antes, né? É. E tu não é o melhor da corrida. Tu é bom, Não, mas claro tu que não é não o sou o melhor. melhor da corrida. Não, porque um cara magrinho vai correr muito mais do que Vai. tu. É leve, né? Esse é o ponto, entendeu? Tu vai ser um cara que corre acima da média ali contra alguém, enfim, que não treina tanto, mas a gente tá falando aqui, ó, do melhor em tudo. Entendi. O melhor ali do batalhão dele ali. É magrão. Ele é um cara Aesthetic. forte,
forte, Não musculoso, mas não forte. muito musculoso, tá? É o cara atlético, né, que a gente chama, né? Então é o cara forte, veloz, leve para algumas coisas, porque, por exemplo, se ele tiver que subir num helicóptero, Ele vai fazer rápido. ele tem que subir rápido, todo paramentado, né, com arma, e vai ter que... Então tem uma carga extra em cima do corpo dele e ele tem a capacidade de subir. Eu vou dar um elogio pra gente, quem sempre é zoa. funcional. É o crossfiteiro, pô. É foda, né? Cara, sabe Pô, esses pior. programas aí que tá rolando de Crossfiteiro. japonês, coreano, que na Netflix, de Sim, alta sim. performance? Sim. Os melhores, que quase sempre vão pra final, fazem crossfit. Faz crossfit. Porque o crossfit, na verdade, tem essa questão de trabalhar velocidade, resistência, força. Tá? Tudo no mesmo É treino. força, explosão, resistência, Cara, né? Muito eu explosivo. entendo, Tudo que mas não não se faz vou na dar esse musculação. aceite aqui Exato. Na musculação. oficial no programa. Não posso Estamos dizer isso. elogiando o crossfiteiro nas suas capacidades de performance. Mas é. Eu fiz crossfit durante 2 anos. Curtiu? Curti, cara. Tá? Só que, claro, como eu sou professor de educação física, eu conheço bem a questão do movimento, eu sei o meu limite de... eu vou me arrebentar se eu fizer isso. Tá? Então, eu me segurava. O cara diz assim, bota 5 quilos de cada lado. Aí eu vi a gente botando 10, 15. E eu, mas o cara nem falou qual é o número de repetições. Ele nem falou ainda. E aí o cara já tá lá botando peso. Aí o cara falava assim, não, são 50 repetições. Tira peso. 50, bom, botar meio quilo de cada lado, entendeu? Porque 50 é muito alto o volume. Então eu sei que se eu fizer com uma carga elevada, no início vai estar fácil. Barbadinha, 5 de cada lado, pum, pum, pum. Pô, passou a 15ª ali, tu começa... e aí começa a fibrilar, né? Ô, muito engraçado. Eu fiz 2 vezes só o CrossFit nesse meu período aí. Muito bom. E aí, no primeiro dia, o cara falou, não, explicando, né, que eu não entendia nada dos nomes ali, ele falou, isso aí é tipo o stiff que tu faz na academia e tal. Daí eu falei, fechou, né? Larguei setentão, os guris vão mais. E a galera com menos pezinho, assim, 15 e tal. E eu falei, tu viu musculação? É outro game. É outro nível. Não. Os caras não paravam. Pau. E aí tinha um circuito, depois tinha a bola, baixava, jogava a bola pra cima, baixava. Cara, no final tava eu tirando os pesos, enquanto os outros treinavam. Exatamente. E eu tirando peso e tentando fazer. E o cara, não, eu achei que... né? Tu era monstro. E tem o fator determinante de lesão no CrossFit é o ego, né? Porque por ser um esporte em grupo, tu chega lá, o iniciante, aí para do lado uma mulher botando mais peso que tu. Não. Vai lá e soca peso. E se rebenta. Mas o fator competitivo também. O ego, Claro. Eu vou te dizer que a questão da questão da mulher, eu não me importo quando o treino é de perna. Eu até entendo e valorizo. É isso aí. Parabéns. Agora, é brabo quando no supino ela te leva, né, tchê? Aí é complexo. Mas eu queria fazer isso com uma conexão da parte de o que as pessoas subestimam na recuperação muscular no quesito desempenho. Por quê? Eu acho que esse assunto é extremamente, não sei se polêmico é a palavra, mas ele gera bastante discussão, que é periodicidade, sabe? Se o cara é natural, ele pode treinar 6 vezes por semana, ou como divide o grupo muscular, sabe? Tipos de treino, ABC. Eu acho que esse tipo de história, cada um acaba buscando uma coisa e no fim tu nunca sabe qual é o melhor caminho a seguir, entendendo que recuperação muscular é importantíssimo para que teu desempenho, né, siga evoluindo. O que tu me diz sobre isso? Então, na recuperação muscular, muitas vezes o tipo de treino que eu vou fazer vai ser relevante, né? Para eu saber recuperar e saber o quando que eu posso iniciar de novo um treino para aquela região muscular. A gente estava falando do CrossFit, então o CrossFit treina tudo todos os dias. Sinistro. Então, eu recupero o quê? Eu recupero o fôlego só e vou de novo, né? Na musculação, como se divide em áreas musculares, né? Fica mais fácil fisiologicamente pensando assim, né? Ele treinou forte peito,
então eu vou dar um time de 48 horas para treinar peito de novo, tá? E aí eu consigo, por isso que talvez eu consiga muito mais hipertrofia, porque eu respeito esse tempo de descanso do músculo. 48 horas é um número... É um número bom, né? Bom. Seria assim. Claro que dependendo do treino, 24 horas eu posso treinar de novo? Posso. Depende do grupo também muscular, Depende do grupo muscular. Tá? Então, Perna é brabo fazer de novo, né? Claro. Então, daqui a pouco eu fiz um treino pump, assim, pesado. Pô, cara, no outro dia eu vou estar moído, velho. Será que é interessante eu colocar uma carga para cima daquele músculo de novo? Pô, deixa ele se recuperar. Deixa ele descansar. O que acontece quando eu acarco carga sem ter recuperado a musculação? Fora o desempenho ter caído, mas o que acontece de forma objetiva, assim? Eu treinei pesado num dia e ataquei de novo no mesmo músculo. A probabilidade de lesão é maior, né? Então eu tô me aproximando um pouco mais da capacidade do músculo. Ele tem uma capacidade limite. Se eu chego nessa capacidade limite e eu tô ultrapassando, fisiologicamente, talvez eu seja uma pessoa que me recupere bem ou não. Se eu for pro não, a probabilidade de me machucar é maior. Mas não tem só isso também, né? Pode complementar, talvez melhor que eu. Quando tu treina ali, tu faz uma microlesão na musculatura, né? Exato. Então, se tu faz isso de novo no outro dia, esse dano vai ser tão grande que vai prejudicar a hipertrofia, né? Ela vai, enfim, vai machucar de verdade o músculo, né? Porque tu estava em recuperação, né? Eu faço uma analogia... Eu quero te incluir nessa... Né, exatamente agora, se tu me der um segundo. Porque é o seguinte... 2 segundos. A gente tem essa questão do, beleza, 2 dias, porque se eu treinar antes, o músculo já tá fatigado, teve as microlesões e tal. Só que a gente escuta muito falar de que quem faz a utilização de hormônios, esse tempo de recuperação, ele diminui. O que acontece de diferente de uma pessoa que está natural para uma pessoa que toma hormônio, que essa recuperação ela aumenta? Porque o músculo está fatigado e também está lesionado igual o outro, certo? A lesão aconteceu. O que acontece quando tu usa hormônio? Eu sou o rei da analogia, tá? Eu vou fazer uma analogia para ti que eu ia fazer antes ali e vou incluir mais esse detalhe. Tava uma rodovia, imagina uma rodovia. Imagina que a rodovia é teu músculo, tá? Aquela rodovia de alto fluxo, caminhões pesados ali, tá? Que é o teu treino. Vai gerar um desgaste naquele asfalto, certo? A hipertrofia, o que é? Eu vou recompor aquela rodovia e, de preferência, que ela fique um asfalto melhor, mais forte, enfim, para resistir mais àquele fluxo. Nesse momento, pensa o seguinte: o que seria treinar com intervalo, não respeitando intervalo de recuperação? É eu tentar reconstituir a via sem interromper o trânsito. Entendeu? Eu tô ali recapando e tá passando caminhão em cima. Tá molhado ainda. Cara, exatamente, né? Salta brita pra tudo que é lado. Tem um buraco ali, tu vai e aquele buraco não tapa porque o caminhão passou em cima e soltou aquele piche, asfalto que tu colocou ali. É mais ou menos essa analogia que tu fazes. Onde é que entra o hormônio nessa história? O hormônio, ele favorece a síntese proteica, ok? Tá? Resumidamente é isso. Ele favorece a síntese proteica, que é a recuperação é o quê? Síntese de músculo, proteína, né? Vamos voltar para o asfalto. Recapando natural. 2, 3 caminhões ali, uma equipezinha. Quando eu estou recapando hormonizado, perdão. Botou uma equipe super sofisticada, o dobro de funcionários, o dobro de caminhões, o dobro de máquinas para fazer o mesmo serviço. O serviço vai ser mais rápido, né? Mais bem executado. Seria mais ou menos essa analogia, né? Acho que isso mais ou menos traduz essa ideia. Mas tem um ponto, né, Doc? Quando tu tá hormonizado, tu treina mais forte. Então tu pode passar muito mais caminhão e às vezes precisar da mesma recuperação. Exato. Cara, eu já treinei ali quando tava fazendo ciclo de hormônio e fiz um treino tão pesado que eu precisei ficar 5 dias recuperando a perna. Grande colocação, então excelente. Tem esse ponto. Às vezes o cara vai treinar muito mais pesado e daí a recuperação vai ser muito semelhante. Mas essa variável, Renan, ela serve também pro natural. Quanto mais intenso for teu treino,
né? O Xandão mais ou menos já falou isso, maior vai ser o teu tempo de recuperação. Hormonizado ou não. Exato. A gente vê triatletas que às vezes pós-prova precisam de vários dias de recuperação. Tá? Sinistro, né? Eu me lembro que eu tenho um amigo, o Fernandão, que foi triatleta, hoje é professor lá em Santa Catarina. Eu me lembro que ele foi fazer uma prova no Havaí. A primeira prova que ele foi fazer no Havaí, ao final da prova, ele terminou cansado e tudo, né? E eles estavam numa casa com vários atletas e tal. No outro dia ele acordou de manhã e tentava levantar e não conseguia. E ele disse assim, alguém me tira da cama. E o outro também, eu também. Não deu nem todo mundo quebrado. Não deu nem pra curtir o Havaí, né? Então, assim, o corpo estava tão desgastado Sim. que ele não conseguia nem levantar da cama. Teve que vir alguém ajudar para conseguir levantar e caminhar devagarinho até ir recuperando. Então, tu leva vários dias. Eu tenho um amigo que faz ultra triatlon em Santa Catarina, que ele fez agora uma prova que é ultra tri. 3 vezes o próprio triatlo. Não. Meu Deus. Não é possível. Isso, 3 quase um vezes. Ironman. Isso Não, dá... mas esse não é um... Isso não é homem, humano? É humano, É Alex. homens? Não. E, cara, eu disse assim, como assim, cara? Como que é possível, né? Claro que existem pessoas outlier, né? Fora do comum. Tem um cara, o Dean Karnazes, um americano, que ele fica correndo e não cansa. Então ele fez uma prova que ele fez 50 maratonas em 50 dias em 50 cidades diferentes nos Estados Unidos. E aí os caras colocaram ele no laboratório. Não é possível que um cara desse não cansa. Verificaram os marcadores de lesão e não sei o quê. Cara, nada acontece com o corpo dele. Então, mas X-Men? É um mas super-humano, o que né? eles viram? Tem mais síntese proteica, ele tem porque ele tem uma recuperação melhor. O corpo não aquece, então permanece como se estivesse frio, né? Ele não tem aquele aquecimento que chega num determinado tempo da prova, cara, não aguento mais. Não aguento porque o meu músculo já está me sugando aqui de um jeito, né? Que eu não consigo mais. Não, ele não sente nada. Ele continua correndo. Tá? Então existem super-humanos, né? Tem cara que entra no frio só de sunga e o corpo não esfria. Como assim, cara? Então existem pessoas que a gente chama de super-humanos, né? Que são pessoas fora da curva, que conseguem sobreviver em determinados ambientes, conseguem fazer provas extremamente longas, né? E se recuperam extremamente rápidos. Tirando o outlier que a gente está falando agora, alta performance e reabilitação. Como para pessoas normais isso se conecta no dia a dia, assim? As pessoas têm que entender que existem parâmetros a serem seguidos, né? Então, eu tenho um parâmetro que eu tenho que ter entre 7 e 9 horas de sono, eu tenho que ter uma alimentação que entre no meu corpo para sustentar tudo que eu estou fazendo de atividade, né? Então, eu tenho que ter uma quantidade de proteína, uma quantidade de gordura, uma quantidade de carboidrato necessário para aquela atividade que eu estou fazendo, né? E para eu conseguir me recuperar bem e aí conseguir fazer o que eu gosto de fazer, né? Eu tenho um aluno de 17 anos que estava treinando e tal, e aí um dia eu fui pedir para ele fazer um nórdico. Então, aquele exercício nórdico de sustentar o corpo e voltar. Só que ele nunca tinha feito. E eu, vamos ver até onde ele chega, né? Canalha! E aí ele fez uma vez, voltou, ele, até onde é para eu chegar? Aí eu, até tu tocar o nariz no chão e voltar. E ele tocou. E eu, não vai conseguir, né? Cara, ninguém faz isso. E o guri, tocou o nariz e voltou. E eu, Ele era leve? quantas repetições? E eu, 7, né? E ele foi lá, fez as 7, eu disse, e aí, tudo bem? Ele, tudo. Cara, não cansou? Ele, não.
Cara, quando eu faço exercício, eu penso, vai arrebentar, vai estourar o quadríceps. É que eu não... Cara, pensa numa desgraça. Deixa eu explicar. Esses dias eu tava fazendo um exercício super simples, cara. Meio ajoelhado, assim, com a perna num negocinho de deslizar. Então era só para usar a posterior da coxa. Desliza a perna e traz de volta. Tá? Na terceira... Mas pega, cara. Eu tava fazendo esse exercício. O nórdico, explica ali pro Vitor ali, que ele Nórdico? não sabe. Imagina tu ajoelhado no chão, tá? Alguma coisa segurando os teus pés, né? E tu tenta ir reto, sem dobrar o quadril, tá? Mãos lá atrás. O tronco retinho. Não, a mão pode estar do lado, pode estar cruzada na frente. Às vezes até mais fácil ela estar aqui cruzada na frente, porque se tu cair, tu bota a mão no chão, né? Não dá de cara. Não dá de cara. E existem várias formas. Ela pode ter uma que tu só vai um pouquinho, sustenta e retorna. Outra, tu pode um movimento mais excêntrico, né? Tu deixa o corpo ir caindo e sustentando o máximo que tu consegue, até tu não suportar mais, e aí tu bota a mão no chão, tá? Isso é pro core. Caramba, pra posterior da coxa. Posterior Da coxa, glúteo. E também a gente pode usar uma super band, né? uma borracha longa, e tu segurar na borracha e tentar sustentar pela borracha. Também não é fácil. Mas isso é pra ajudar ou pra dificultar? Pra ajudar. Então, só que... Pra diminuir a carga, né? Pra diminuir a carga, só que aí aumenta a distância, né? Porque tu consegue ir um pouquinho mais com a borracha. Porque daí tu pode botar ela na ponta da mão e quase tocar o abdômen, né? Exatamente. Tu bota na barra em cima, né? Legal. De ti, segura na borracha e tu vai indo. Só que, claro, como a borracha está te sustentando, né? Aparentemente tu imagina, não, barbada, agora a borracha vai voltar e eu volto junto. Só que a borracha não volta sozinha. Mas daí tu muda um pouco do vetor, né? Tira mais do posterior e põe mais no abdômen. Põe daí, também né? junto Divide, no na verdade. É. Mas, Vitor, a sensação é que vai rasgar a tua posterior da coxa ali, teu isquiotibio. Parece que ele tá fazendo assim, ó. Mas ontem mesmo eu vi um meu amigo, o Mal Angel, ele é professor aqui na PUC, ele é da Físio alguma coisa. Ele tá sempre Físio Prime, alguma coisa assim, ele tá sempre nas corridas ali. Ele postou mesmo que o nórdico é um dos melhores exercícios para força e para proteção de lesão pro corredor, né? Não só pro corredor, cara, para vários atletas. Isso. Porque o que acontece? As pessoas estão muito preocupadas com a parte anterior. E acabam esquecendo da posterior. Só que os músculos, eles têm uma sinergia. Se tem sinergia, eu não posso ter um músculo que eu treine mais do que o outro. Tem que ser sinérgico, até no treino. Então eu tenho que treinar, se eu treino 2 vezes na parte anterior, eu vou ter que usar 2 vezes também na parte posterior para eu ter essa sinergia. Senão um se sobressai e o outro fica fraco. Quem vai sofrer? O joelho. Eu estou em manutenção agora, não estou focando em ganhar massa. Eu treino perna só uma vez a semana. Eu sempre treino posterior antes do quadríceps, diferente do que todo mundo faz. Eu faço primeiro posterior, daí eu vou para um agachamento leg press e termino com o quadríceps. Com o quadríceps do Digo, já pegou, né? Mas a extensora, ela é o final do treino. Não faz agachamento livre? Não, faço na barra guiada, porque como eu tenho o ombro machucado, eu não consigo ficar com a barra livre, aqui. Porque... enfim, mais um para ir lá para a clínica se tratar com o Thiago. Eu tinha achado que esse nórdico era um sinistro pro abdominal, porque eu tenho evoluído tanto no abdominal, cara, e já zerei as máquinas e tal, que aí eu já não tô sabendo mais o que fazer para ser aquele pegador mesmo, sabe? Tô meio perdido nos exercícios de abdominal agora. Eu posso te passar uns bem bons. Não, eu sei. Dá uma dica aí pra ele agora, vai já para um nível mais complexo, eu tô ligado? Eu quero ir para esse nível aí. Mas precisa mais? Não sei. Cara, a isometria... eu quero deixar ele gomado. Isometria de abdominal é muito mais pegado que qualquer outro tipo de abdominal que faça um crunch, por exemplo. Você tá falando prancha? Não. Que prancha já vem ser uma prancha. Esse exercício que ele falou de deslizar, ele pode explicar um pouquinho melhor, é foda. Tem um que tu... É uma prancha que tu desliza, né? Tu põe uma luvinha na mão e daí a minha personal ela pedia pra eu
descer com a força do corpo, só com uma mão apoiada ali. Mano, eu descia aqui, ó, tremendo, e voltava tremendo. Pá, aquilo ali destruiu o abdômen. Por exemplo, na verdade, a prancha é um exercício que inicialmente, tu vê muita gente falando assim, é um exercício pro abdômen. Inicialmente não é. É um exercício de estabilidade do tronco. Tá? Então eu tenho que pensar que eu tenho vários músculos envolvidos para eu conseguir chegar numa postura boa naquela posição e eu sustentar o meu corpo para eu não cair no chão. Depois disso, estou com uma boa estabilidade. Agora eu começo a provocar essa estabilidade. Então, como é que eu provoco? Posso tirar uma mão, tirar um pé, né? Posso começar a deslizar o corpo. Então, eu estou aqui. Se eu tenho alguma coisa nos pés que meu corpo possa deslizar, eu vou deslizando para trás e meu corpo vai indo até eu chegar aqui e depois eu volto. Sim. Angularmente, tu tem muito menos apoio. Muito menos. Verdade. Mas existem vários exercícios de isometria. Eu posso estar sentado, tirar os pés do chão e tentar me sustentar aqui, já é uma isometria para o músculo abdominal. Porque eu estou numa posição ótima ali, né? Mas exercícios de isometria hipertrofiam também? Claro. Claro que sim. Claro. E até porque isometria, como tu não está fazendo um trabalho nem excêntrico nem concêntrico, o músculo está parado, tu consegue colocar carga. Tá? E se tu consegue colocar carga, tu está fazendo uma isometria com alta carga. Tá? Só que ajuda a proteger o tendão. Porque é diferente tu trabalhar um excêntrico, por exemplo, que eu tenho que recuperar aquele movimento. Tá? Na isometria, como eu estou parado, eu pego e boto uma carga em cima do corpo e tento levantar um peso enorme que eu jamais conseguiria levantar. Só que na isometria tu consegue sustentar aquele peso. Tá? Só que por baixo tempo, né? Você usa muito isometria para recuperação, né? Principalmente lesão de joelho, coisa assim, exercícios isométricos de perna. Pós-lesão é padrão ouro. Né? Né? Sobre pós-lesão, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem após uma lesão? Tipo assim, tá se recuperando e ir fazer jiu-jitsu, sabe? Como eu fiz, né? Que eu arrebentei o joelho fazendo jiu-jitsu. Claro, eu fui rodar e o meu pé trancou no tatame e aí só girou o joelho, né? Tia, não sei se terminou de responder, né, a pergunta do Vitor, mas se não, depois me conta pra nós o que é o que mais, um top 3 das coisas que mais lesionaram ali, das pessoas esportes que as pessoas mais se lesionam e chegam ali pra recuperar. Claro que vai depender do esporte que a pessoa pratica, né? Mas muita lesão, joelho, quadril e coluna. Coluna que eu digo já, aí é lombar, é torácica, pescoço, enfim. Mas era também qual os esportes, né? Era musculação, futebol, que a gente tem, futebol o cara se quebra jogando bola. Pois é. Futebol todo mundo sempre se machuca, né? Futebol porque o cara treina de um jeito para fazer outra coisa. Então, futebol é explosivo, né? Então, tu dá um tiro e para. Tu vai dar um chute, que é explosivo mesmo, e para. E aí tu treina lento. Se tu treina lento, tu não pode fazer um esporte que é rápido. Tu tem que treinar para fazer aquilo rápido. Então são coisas diferentes. Se eu faço somente musculação, eu vou ser bom na musculação. Não quer dizer que eu vá ser bom no futebol ou em qualquer outro esporte que tenha questão explosiva, principalmente, que tenha mudança de direção, que é onde pega muito em lesão, principalmente de posterior, porque tu tem que frear, mudar a direção e acelerar. Então, aonde dá muita lesão, principalmente de posterior. Então, tem que pensar sempre o que eu treino tem que ser muito próximo daquilo que eu pratico. Né? Se eu pratico corrida, existem alguns exercícios que talvez não há necessidade. Tá? Por exemplo, um corredor, quando ele está correndo, em nenhum momento ele agacha. O máximo que ele faz é tocar a perna no chão com uma semiflexão de joelho. Ele faz uma
pequena isometria de sustentar o corpo e depois jogar ele para frente. Então, no meu treino, necessariamente não precisaria ter um agachamento profundo, porque eu nunca vou chegar nessa posição. Mas e para a vida dele, ele não precisaria desse agachamento? Para a vida, sim. Então ele não vai ter que botar por conta disso também? Supondo que eu não seja um atleta profissional, né? Seja um amador que curta fazer. Um amador, sim. Ele pode treinar para a vida, legal, até porque a pessoa precisa ir pro chão, né? Eu preciso ir, às vezes, pegar alguma coisa no chão, pegar até uma caixa com peso, né? Então, levantar. Levantar. Então é interessante de eu poder fazer isso. Agora, se eu estou me preparando para uma prova e quero melhorar a questão muscular da prova, pô, eu tenho que pensar o que eu faço neste esporte, qual é a necessidade muscular. Mas tipo um agachamento livre, tá? Uhum. Ele é reconhecido por utilizar uma série de grupos musculares, né? Ele recruta muita coisa, meio que ele pega um geralzão, assim. Ele não acaba fortalecendo o cara também para esse exercício e melhora nessa prova? É difícil de tu pegar um exercício e dizer assim, ó, esse exercício eu vou melhorar essa atividade. Cara, ela não se replica assim. Eu não consigo olhar um exercício e dizer eu vou melhorar tal coisa. Não é um para um. Tá? Entendi. São várias variáveis. Uhum. Então, eu tenho que pensar que no determinado esporte, a gente está falando de corrida, na corrida eu tenho um movimento cíclico, né, que é sempre a mesma coisa, né, tá? E que as demandas musculares, elas são geralmente semelhantes. Aí vai depender do tempo que a pessoa corre, da distância e tal. Mas a demanda muscular é igual, ou seja, ele tem a mesma flexão de joelho, ele tem a mesma flexão de tornozelo, ele tem o mesmo uso do glúteo para fazer a extensão do quadril para jogar ele para frente, tá? E é sempre igual. Então, talvez o meu treino tenha que ter coisas semelhantes que me deem mais força para o glúteo para fazer a extensão, mais força para a posterior para sustentar aquela carga, entendeu? Aí eu tenho que pensar na questão, aí vamos bem muscular mesmo, partes musculares do meu treino, como eles interagem entre si. Então, numa determinada postura da corrida, eu tenho que pensar como que o abdômen está sendo usado neste momento, como que o meu quadril está sendo usado neste momento, e qual a interação entre os músculos da coxa com o quadril e com o abdômen. Se o cara quer melhorar a performance, é complexo, né? É complexo. Porque o cara faz uma planilha de 3 treinos de corrida. Aí tu já tem que planejar que tu não pode ter um treino muito pesado perto do longo. Aí tem a recuperação. Aí tem o exercício que não vai ajudar tanto que é de praxe. É mais complexo. Eu treinei um lutador de MMA. O cara vinha num conceito de treinar sempre. E sempre pauleira. E aí, às vezes, tu dizia pra ele, cara, ó, a luta é sábado. Então, na semana da luta, o treino é leve. Pro teu corpo recuperar e tu chegar descansado na luta. De ambos? De força e de tudo? Tudo. De técnica? Não, a questão técnica ele pode continuar treinando, né? Só que, muitas vezes, ele pensa que o treino diário é o treino de uma luta. Aí não, cara, fisiologicamente, tecnicamente, tu já sabe. O que tu treinou de técnica, tu já treinou. Não precisa treinar essa semana. Tu já treina a vida inteira a técnica, tá? Tu tem que treinar a parte de resistência, de força, de velocidade, de explosão, tá? Vai ter evolução na última semana? Cara, é a última semana, velho. Tu acha que tu vai melhorar alguma coisa na última semana? É que nem estudar de última hora pra prova, né? Só nos filmes, né? Que tu vai perder o golpe mortal ali. Então eu tive que mudar na cabeça dele essa questão de treino. Aí eu disse, não, descansa. Eu disse, tu não tá vendo sempre machucado aqui? Aí ele, sim, tu tem que fazer fisioterapia
depois tu treina. Fisioterapia, depois tu treina. Tu não acha que tu deveria treinar mais e fazer menos fisioterapia? Ele, sim, então treina menos. É contraintuitivo, né? Tu tá se arrebentando e tentando recuperar fazendo uma fisioterapia. Cara, tu não acha que é contraproducente isso? Então tu tá sempre arrebentado. Tu não acha que tu vai chegar na luta quebrado? Ele, pois é, nunca ninguém tinha me falado isso. Então nós vamos mudar. Aí ele terminou uma luta, ele disse assim, cara, terminou a luta, tá, nem parece que lutei. É assim, velho. Era pra ser assim. Era pra ser assim. Obviamente ele ganhou, né? Pelo menos ele ganhou. Obviamente ele ganhou. Não, teve uma luta que ele lutou e ele quebrou um dedo. Pá. E E ele parou ou continuou? Ou nem viu? Não, nem viu, foi ver depois, né? Mas aí, tá, recuperação, bota a tala, recupera, tá o dedo inchado. Aí começou a fazer fisioterapia, mas estava treinando. E aí ele disse assim, eu marquei uma luta para daqui a 1 mês, 2 meses. Mas teu dedo não vai estar bom ainda. Aí ele, não, eu protejo aqui e tal. Aí eu, beleza, mas... cara, tu vai ter que proteger escondendo a mão, né? Porque o adversário sabe que tu quebrou o dedo. Ele vai vir na tua mão, certo? Aí ele, pois é, cara, como é que eu faço? Desmarca. Cara, sei lá, velho. Imagina, finaliza o cara assim, ó. Dá que vai ter que dedinho, ter dá uma esse estratégia. dedinho. Não, e no MMA o dedo fica pra fora ainda, né? Exato, fica pra fora, né? E aí, cara, ele foi pra luta, ele teve que estudar o adversário um pouquinho, até foi bom, né? Aí ele estudou o adversário. O cara gosta de iniciar a luta vindo direto com uma joelhada. E eu disse, pô, cara, então tu usa a tua mão que tá ruim pra proteger a joelhada. E a outra mão que é boa, tu dá ali no meio do queixo dele, que eu acho que aí acaba a luta. Tá, não. No fim, o cara fez isso mesmo e ganhou a luta. O cara veio da joelhada, ele não avançou, ele ficou esperando. E ele sabia que o cara ia fazer isso. Aí o cara veio para dar a joelhada e a mão ruim dele, ele deixou aqui. Aí ele protegeu a mão e o cara, quando estava caindo, ele veio de baixo para cima, puf, no queixo do cara, e o cara, puf, ficava apagado. Parece que deu 15 segundos a luta, uma coisa assim. Foi tipo a luta lá que o José Aldo tomou nocaute. Exato. 10 segundos. Então é engraçado que às vezes tu pode subestimar, né, que tu tá indo super bem no treino e, na verdade, tu tá indo além da tua capacidade, né? Tá? E aí a pergunta que eu fazia para ele é assim, quanto tempo tu quer durar nesse esporte? Por muito tempo. Pois é, então já devia começar a mudar agora, né? Porque tu tem que dormir melhor, tu tem que descansar melhor, tu tem que se alimentar melhor. Assim não vai durar. Mas a gente... Vamos lá. Tá, o MMA também não... A gente não vai ir até os 50 anos, né? Mas... Se bem que agora tá tendo lutas, né? Os caras mais velhos, né? Pra arrecadar dinheiro, né? Mas... Se tu não vai durar tanto tempo, tu não quer terminar a tua carreira e tu virar um velho todo desgraçado quebrado na cama. Tu Não, quer continuar tendo uma longevidade em atividades, ou sendo professor, ou dando aula, ou treinando alguém, né? E Mas para achando ter que isso longevidade, tu precisa respeitar, né, esses preceitos de se alimentar bem, de dormir bem e tal, para tu continuar treinando legal, malhando legal, tendo uma idade mais avançada e tá lá um velho sarado, né? Eu tenho 58 anos. E aí tem gente assim, pô, que legal, né? O Thiago até mexe comigo e diz, é um cara aposentado aí, velho aposentado. Né? A gente vai dar os cursos e ele chega pra galera e diz assim, o Xandão é um cara velho, aposentado. Parece eu com o Dó. É o bullying que eles fazem comigo aqui. E aí a gente brincava, porque depois eu ia fazer um exercício e eu disse, ô Thiago, agora eu vou fazer um exercício no chão
E eu vou fazer uma sacanagem, né? Eu vou pegar a perna e vou puxar aqui em cima, vou dizer que é o primeiro exercício que as pessoas têm que fazer. E eu sei que ninguém vai conseguir fazer. Aí os caras assim, tá, mas como é que tu consegue fazer isso? Eu disse, pois é, cara, para envelhecer bem, a gente tem que fazer algumas coisas. E aí a gente começa a mostrar para as pessoas que é legal tu envelhecer bem, né? Não é só a questão de... Até eu estava lendo o livro aquele do Peter Attia, o Outlive, e ali ele fala que a medicina hoje ela está muito direcionada a resolver o problema da pessoa que tem uma doença. Tá, mas não deveria ser assim. Deveria ser ensinar como eu não chego a ter aquela doença. O que eu tenho que fazer na minha vida para eu não ter que tomar aquela quantidade de remédios? Cara, quem faz isso hoje é bem criticado no meio da medicina, e esses caras normalmente têm canal no YouTube e tal, né? Existe uma perseguição, assim, algumas marcas mas nem o que apoiam. vai te fazer, né? É treino, é se alimentar bem, fazer exercício e dormir. Não tem erro. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Existe muito mito ainda sobre treinamento funcional, né? Ele substitui uma musculação tradicional ou ele pode ser utilizado de forma complementar? Legal porque eu dei aula de treinamento funcional, né? Até na pós-graduação lá em Caxias do Sul, na UX, eu sou um dos professores da pós-graduação de treinamento funcional. Então eu gosto desse tema. Tá? Sempre gostei de estudar treinamento e diferentes formas de treino e vi que as pessoas têm conceitos completamente diferentes, né? Quando o treinamento funcional chegou no Brasil, lá por 2007, 2008, mais ou menos, eu fiz um dos cursos e tal, lá no início, e eu percebia que as pessoas só sabiam uma forma de treino, tá? Excetuando quem treina atletas, a maioria das pessoas fazia o quê? Musculação e alguma outra atividade aeróbica. Só. Então, como é que todo mundo entendia o treino? Eu começo a treinar, eu divido ali grupos musculares, eu faço assim, assim, assim. Então, todo mundo sabia mais ou menos isso. E no treinamento funcional, veio com o conceito, não, a gente não treina o músculo, essa divisão muscular. A gente treina por movimento. Aí, opa, como assim? Não, a gente faz um treino de membro superior, eu vou fazer o empurrar na horizontal ou na vertical, puxar na horizontal ou na vertical. Aí eu disse, diferente essa forma de pensar. E na parte inferior, eu tenho um treino dominante de quadril ou dominante de joelho. Então, quando eu agacho, a dominância vai ser mais joelho. Quando eu vou fazer um stiff, por exemplo, a dominância vai ser mais quadril. Mas mudou a forma de como eu tenho que pensar o treino e como eu tenho que montar este treino. E aí, eles pensavam que para eu treinar tudo durante a semana, eu tinha que ter todas essas divisões dentro do treino. Legal. Então, eu vou fazer um desenvolvimento, é um treino de empurrar na vertical, né? Eu vou fazer uma remada, é uma puxar na horizontal. Fica fácil de fazer essa troca, tá? Só que logo no início que começou a aparecer treinamento funcional, começou a aparecer muita coisa de treino com bolinha, borrachinha, e a galera assim, que é isso, velho? Eu não quero esse treino aí. Quem gosta de treinar pesado, olhava para aquilo, não, isso aí que é treinamento funcional? Não. Hoje em dia a gente sabe que não é aquilo, né? Ela foi, sei lá, algumas pessoas entendiam que era assim, começaram a dar aulas em pequenos locais, assim, para pouca gente, dizendo que isso aqui é um treinamento funcional. Eu disse, não, isso não é treinamento funcional. Isso é um circuito de exercícios.
treinamento, o nome treinamento precisa ter tempo de treino, recuperação, tempo sob tensão, né, numa carga. Então eu tenho que ter treinamento de força, levantar carga, e essa carga ela tem que ir aumentando ao longo do tempo. Então, se eu uso uma bolinha e eu vou ficar fazendo pranchinha na bolinha, é pranchinha na bolinha full time. E cadê o treinamento? Então não é treinamento, é circuito de exercícios. Mas eu tenho a impressão, e é uma impressão sem dados, tá? Que pacientes meus que fazem treino funcional são pacientes que geralmente têm pouca evolução assim física, né? Talvez porque eles estejam num CT assim, sabe? Que não faz um treino... Exato. Às vezes eu penso, se não é uma pessoa ali que está com algum problema e tal, ela não gosta de musculação, daí ela vai pro funcional por isso. Aí eu vejo que ela não tá evoluindo, eu falo, pô, de repente, pensa em ir num crossfit, então, que daí tu... Mas cuida, né, pra não te lesionar, assim, não desmerecendo o treinador, a pessoa de maneira alguma, mas a pessoa quer ganhar massa. Daí ela vai lá e não evolui, né? Exato. Aí, tipo, eu sempre falo primeiro, na verdade, conversa com o treinador, porque às vezes o treino funcional é 5, 6 pessoas. Aí é um grupo, é um treino meio parecido, então, né? Eu falo, pede pro teu treinador te puxar mais, fala que tu quer ganhar massa muscular. Depende do local. A grande maioria, né, dos locais, eles fizeram a questão do treino diário ser igual, né, para todo mundo. Então tu vai lá, é um treino para todo mundo igual. E alguns locais de treinamento funcional não fizeram igual à musculação. Eu tenho uma ficha de treino com desenvolvimento de treino que eu vou mudar todo mês, e nesse desenvolvimento de treino eu vou mudar as cargas, eu vou mudar o treino, eu vou colocar exercícios específicos para uma região, eu vou fazer treinos específicos para uma região muscular. Então ele pegou o mesmo conceito da musculação, só que ele não tem aquela quantidade de aparelhos. É um local menor, usa barra olímpica com carga, usa supino. É meio parecido com o CrossFit? Não, é mais parecido com o treino de musculação na área livre. Sim. Entendeu? Tipo, onde não tem aparelho. Onde fica lá... Halter, barra, né? Algumas... Claro que aí entra outras questões de borrachas e tal para determinados exercícios. A própria prancha, né? Se tiver entre outros exercícios, né? Por exemplo, eu tenho exercício para bíceps, para tríceps. Eu falei errado, não é prancha, a própria esteira. A esteirinha que é top. O cara hipertrofia com funcional? Hipertrofia. Legal. Também. Tanto quanto. Só que, claro, vamos lá. A forma de pensar o treino de musculação para a hipertrofia é ótimo para a hipertrofia. Tá? E muitas vezes o cara vai para um treinamento funcional porque ele gosta de um treinamento mais livre e tal. Às vezes ele não está pensando em hipertrofiar, ele quer ficar forte, ele quer ficar bem ali fisicamente. Tá? Mas às vezes o professor que está ali, ele diz, não, mas eu acho que tu tem que hipertrofiar, cara. Tu tá precisando, teu músculo tá fraco, porque eu fiz uma avaliação em ti e tu não sustentou o teu peso corporal durante 15 segundos. Tu acha que o teu músculo tá apto para fazer algo mais pesado? Não, então tu vai ter que fazer primeiro uma hipertrofia para melhorar esse volume muscular para sustentar o teu corpo, para depois a gente colocar uma carga maior em outros movimentos. Beleza? Beleza. Então tá. Então ele vai fazer primeiro um trabalho de hipertrofia, depois ele vai melhorar a questão, sei lá, de velocidade, de potência, enfim, o que precisar. Legal. Mesmo, então, o cara tem que individualizar mesmo nesses casos, né? Que é difícil. Isso é difícil. É que a maioria dos locais de treinamento funcional, ele não vai trabalhar... Não é trabalho individual, porque são poucas pessoas, então às vezes tem um professor atendendo 2, 3 alunos. Pô, legal, cara. Na musculação o cara tá atendendo 15. Na musculação o cara tá sozinho. Sozinho, né? Tá sozinho. O treinador tá com as gurias. Desculpa. Mas é fato. O pior é que é fato. É fato.
Cara, a gente tem que, infelizmente, já se direcionar pro final do episódio. E aí eu vou para 2 perguntas que vão mais para motivação, disciplina, evolução, saca? Do tipo, qual é a maior lição do esporte que tu leva pra vida e tu repassa pros teus alunos? Pô, que legal, cara. Uma pergunta legal de ficar pensando, né? A gente ficar assim, pô, o que é que motivação? Cara, eu desde da minha infância, graças a Deus, sempre tive contato com atividade física, né? Eu morei durante 20 anos na Restinga, tá? E lá eu era da equipe da natação, tá? Então eu nadava e depois fui competir. Então eu era da natação, aí a galera convidava para dar uma banda de bike, a gente ia de bike até o Lami e voltava, tá? Depois a gente pegou uma quadra lá, disse, cara, vamos jogar tênis. Aí nós pintamos uma quadra e começamos a jogar tênis. E aí tinha a equipe de vôlei, eu jogava vôlei, tinha a equipe de basquete, eu jogava basquete. Então eu sempre fui inserido dentro do esporte, talvez por isso que eu tenha me motivado a ser professor de educação física, né? Porque eu tive essa oportunidade. Então, acho que o que motiva mais as pessoas é o convívio de grupos, né? Da onde tu está vivendo. E isso te leva a te emocionar dentro de uma atividade, tu buscar mais uma atividade, né? A gente vê hoje muito forte grupos fechados de corrida. Então, hoje, por que tem muitas assessorias de corrida? Porque não é só questão de tu ir ali correr e ir embora. É uma questão de grupo. Tu tá comigo, vamos correr junto. Aí tu nem estava muito motivado, mas tu, correr junto, vamos. E aí tu vai, e aí tu começa a vir naquele grupo. No CrossFit é muito legal isso, cara, porque a questão de, cara, vamos lá, bora, todo mundo treinando. E aí tu acaba indo 1 dia, 2 dias, daqui a pouco tá treinando 5 dias na semana. Treinar com um parceiro na musculação também. É muito legal, cara. O cara sempre supera o treino anterior. Exato. Até vou dizer que é chato treinar musculação sozinha, cara. Sozinho, né? Porque tu chega lá, tu vai botar o supino, bota o peso, aí tu fica sozinho. Às vezes tu tá ali forçando, não tem ninguém pra te ajudar. Pô, cara, é muito legal fazer grupos assim, né? E isso te motiva a treinar mais, né? Cara, eu vejo que a comunidade da musculação ela é mais digital. Já desses outros esportes, por serem grupos, é presencial. Isso fortalece muito, né? Sabe muito. Que saiu uma pesquisa agora, há pouco tempo atrás, sobre grupos de corrida, né? E que eles estavam fazendo um levantamento entre o que as grandes empresas, como Nike, Adidas e tal, estão fazendo para as corridas. Então, eles pensam em tecnologia, na roupinha, no tênis melhor e tal. E estavam perdendo para grupos de corrida que pensavam não no tênisinho e na camiseta, mas na questão da formação de grupo. Pô, cara, vamos fazer um jantar todo mundo junto? Vamos fazer isso. Agora, vai ter uma corrida em tal local. Vamos nos unir, vamos fazer tudo junto. Vamos tentar ir todo mundo junto nessa corrida. A gente faz uma camiseta comemorativa e tal. E a galera estava indo muito mais para isso. E aí essas empresas grandes começaram, eu vou ter que então entrar nesse grupo de corrida. Então vou ter que pensar uma outra forma, uma outra estratégia comercial de eu entrar nessa equipe. Então quem sabe, quem for dessa equipe ganha 30% para comprar o meu tênis. Aí o cara, vou ir com essa empresa aqui então. Né? Então começou a se modificar até a questão de marketing esportivo, porque os grupos estavam não se juntando a grandes marcas, mas se juntando em equipes. E se tivesse uma marca pequena que estivesse promovendo eles iriam naquela marca. Né? Então, até isso começou a se motivar a ter uma mudança no marketing esportivo. Que legal. E aí eu pergunto ainda sobre motivação, mas não agora a tua motivação como treinador. O que te motiva mais? Tu melhorar a performance de quem já é atleta
ou transformar a vida de quem começou a fazer um treinamento agora? Legal. Eu acho que me motiva muito mais pegar uma pessoa que nunca fez atividade física e transformar a cabeça dela e fazer com que ela vire até um atleta, né? Se torne um atleta. Tá? Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que chegou para mim fazem 3 anos. Ela teve tinha tido um AVC um ano antes, né? E quando ela chegou lá, ela foi para o Thiago primeiro para fazer ali a fisioterapia e ver o que pegava, né? As dores e tal. E aí o Thiago, não. O negócio é treinar. Tu não treina, por isso que tu está toda dolorida. Aí ela olhou para mim e me perguntou, tá, mas o que é que tu vai fazer de diferente que eu já não fiz da minha vida? Uma pessoa já com, né, mais de 60 anos. Aí eu vou fazer uma coisa que ninguém faz nos outros lugares. Ela, o quê? Bullying. Eu vou fazer tanto bullying contigo que tu vai ficar com uma raiva e vai voltar no outro dia para me mostrar que aquilo não era aquilo que eu estava pensando. E aí eu vou ficar feliz, né? Porque tu voltou. Só que aí eu vou fazer mais bullying e aí tu vai voltar de novo. E ela já tá há 3 anos lá, né? Que irado. Legal. Então isso motiva muito ela mais. Ela faz né? exercício contigo lá na Fortius? Legal. Tem uma estrutura lá, para quem tá assistindo, né? Tem uma estrutura lá legal para fazer exercício. Legal. Cara, é uma estrutura pequena, né? Na verdade, a gente, na Forte, a gente pensou a parte de treino, não como treino, e sim só a reabilitação da fisioterapia. Então, o mote principal era a fisioterapia. Só que todos os físios utilizam a questão do exercício. Porque, vamos lá, né? A pessoa ela não vive deitada, né? Ela vive em pé. Então, a fisioterapia não poderia ser somente deitado na maca, porque no momento que a pessoa levanta e bota o pé no chão, tudo muda, né? Mas o Thiagão sempre, no final das torturas, ele me leva ali e fala, deixa eu te mostrar uns exercícios aqui para melhorar a tua postura, melhorar a força aqui, porque tu vai ver que tu vai evoluir ali, e ele sempre é um cara muito dedicado, assim, isso é legal. Isso. Isso é uma coisa que a gente conseguiu unir bem, né? Que é fisioterapia e educação física. Tá? Porque não tem como separar, fazer só físio ou só o treino. Se eu estou precisando... Lá, por exemplo, a pessoa chega para treinar comigo e já chega com uma cara meio assim, né? E eu digo, o que houve? Dormiu bem? Não dormiu bem? O que aconteceu? Eu tô com uma dor de cabeça e tal. Físio. Mas não vou treinar? Não, desse jeito não. Vai para físio. Aí a pessoa sai da físio, obrigado. Obrigado, porque, tô me sentindo melhor agora. Então tem que ter essa união, né? Assim como chega uma pessoa que está treinando, está fazendo físio e não está melhorando, cara, vai no endócrino, faz uns examezinhos, pode ser que, né, tem alguma coisa que está errada na tua vida e a gente não está enxergando aqui. Tá? Então, eu tenho que casar todas as profissões de saúde, né? Então, às vezes a pessoa está se alimentando mal. E aquilo ali está causando ruim para ela. Ela chega para o treino, às vezes assim, cansadona, né? Não se recuperou, não tem alimentação suficiente ou nutricionalmente, né, falando. Cara, ele não comeu a tarde inteira, chega às 8 da noite comendo uma barrinha. Eu olho assim. Cara, velho. Xandão, a gente se encaminha então para o final e... primeiro a gente sempre pede para deixar uma mensagem final, né? E essa mensagem final, eu sei que a gente fala com quem está em alta performance, que a gente está em vários níveis, mas a gente sabe também, e também é um público que eu gosto muito de conversar, que é o cara que quer fazer, quer iniciar, mas não está conseguindo, sabe? Não consegue ânimo para, sabe, calçar o tênis, levantar do sofá e iniciar uma caminhada que seja, né? Buscar um profissional, ou pelo menos antes de buscar o profissional, já reduzir um pouco das calorias, comer
começar a comer mais saudável. A gente não sabe fazer dieta, mas a gente sabe comer saudável. A gente sabe o que é uma dieta limpa. Hã? Mais do que a gente sabe o que é ruim. Bom, a gente sabe o que é ruim. A gente sabe o que é ruim, né? Pelo menos trocar a Coca pela Coca Zero. Aqueles primeiros movimentos, né? Tem gente que vai ao extremo, que sou eu, já de início, mas tem gente que precisa com primeiros movimentos. E essa galera tem dificuldade. Ou então o cara que tá fazendo e ele, cai e não consegue voltar. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem, principalmente para essas figuras, e depois disso dizer como a gente encontra teu perfil para acompanhar teus conteúdos, como a gente encontra a Fortes para ter um atendimento de qualidade. Beleza. Tá contigo. Então tá. Então, galera, primeiro, a motivação ela vem de dentro, né? Então não basta a gente somente dizer assim, acho que eu vou fazer. Não, acho não. Motivação vem de dentro. Então, entre em grupos, entre em academias. Eu não tenho dinheiro para pagar. Vai correr na rua. Não precisa pagar uma assessoria para correr na rua. Hoje de manhã eu deixei minha esposa para correr ali na orla. Quando eu cheguei lá, eu vi uma horda de pessoas correndo na rua. E a maioria ali não está correndo com assessoria. Simplesmente foi para lá, vou correr. Hoje está bonito, tem sol na rua. Né? Então sair para correr, sair de casa. Se não quer correr, caminhe, vá para uma praça, entre dentro de ambientes, abrace uma árvore, né? Faça coisas que comecem a te motivar para tu ir bem. A questão da alimentar, o cara diz, mas eu não tenho uma grana para sair num restaurante para comer bem. Tá, cara, então vai numa feira, compre verduras, compre frutas, compre e faça em casa. Né? Todo mundo tem condições de fazer isso, né? E aí comece a dormir melhor, a se alimentar melhor e fazer uma atividade física, seja qual for a atividade que puder. Né? E para quem quiser me encontrar, então, Clínica Fortes, lá na Marilã com a 24, na Marilã 777, sala 602, quem quiser lá nos encontrar e tomar um cafezinho, ou pelo menos ir lá tomar um cafezinho. Né? E meu Instagram é professor.xandãooficial. Né? Não posso dizer porque é oficial. Né? Momentos complexos de falar Xandão. E também dizer que a gente está criando uma comunidade, a comunidade Fortes. Então, pessoas que gostam da parte de treinamento, de falar de saúde, de nutrição e tal. Então, a gente está criando essa comunidade, vai colocar todos os profissionais ali para dentro para discutir vários assuntos. E bem legal, assim, cara. E a ideia é dar oportunidade para as pessoas que talvez não tenham acesso, né? Então, o cara mora lá no Pará. Mas online ali ele tem condições de entrar e fazer uma pergunta. Estou com um aluno que está com esse tipo de problema, quem é que poderia me resolver? Né? Então isso é legal, ter essa união assim, de vários profissionais ajudando outros profissionais. Né? Xandão, que baita papo, tchê. Também gostei. É sempre uma consultoria pessoal gratuita. Isso não tem valor. Cara, obrigado pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui num sábado, por ter compartilhado a história, conhecimento com a gente, né? Adquirido ao longo de toda a tua trajetória, de toda a tua profissão e dedicação. A gente agradece muito aí. Queria agradecer também, né, aos parceiros que estão fielmente aqui todos os finais de semana, gerando conteúdo para vocês. Renan, Doc. Obrigado pela presença mais uma vez e agradecer para tu que ficou até aqui nesse episódio, que curtiu. Então assim, cara, curtiu, gostou, fez diferença para ti, curte, comenta, compartilha, porque a gente faz isso todos os fins com muito carinho e dedicação para que esse conteúdo seja distribuído ao maior número de pessoas possível. Acha que faz sentido pro teu amigo aquele lá, que tu sabe quem eu tô falando. Pega esse link, manda pro WhatsApp para ele, né? Faz com que isso chegue em um maior número de pessoas, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E por aqui a gente ficou a dúvida do qual era a notícia que eu tinha que dar pro Nutri. Tu vai ter que esperar o próximo episódio para saber a história que aconteceu e as jacadas do Vitão com o nosso próximo episódio, que vai ser com o Leandro Máquina. Até lá. Por enquanto. Tchau!